Olá, estudante, tudo bem? Então, como você está? Bem-vindo à nossa primeira aula da unidade curricular 2, Ferramentas da Qualidade, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que eu possa ir mostrando o que nós vamos conversar, tá bom? Então, né, vocês viram ali o vídeo do YouTube sobre os conceitos, né, ali da qualidade, e hoje a gente vai conhecendo, ao longo dessa unidade curricular 2, nós vamos vendo várias ferramentas da qualidade e qual o uso dela para nós como assistentes da qualidade, tá bom? Então, nessa nossa primeira videoaula, a gente vai aprender sobre o fluxogramas, tá bom? Então, as ferramentas da qualidade são técnicas e métodos utilizados para analisar, monitorar e melhorar a qualidade de processos, produtos e serviços, tá bom? Então, a gente tem aqui 7 ferramentas da qualidade. Elas são amplamente aplicadas em diversos setores e têm como objetivo identificar problemas, encontrar soluções eficazes, otimizar o desempenho e atender às expectativas do cliente, né. Então, tudo que nós fazemos dentro da empresa é para isso, né? Quando falamos em qualidade, é atender a expectativa do cliente, tá bom? Isso é algo que tem que ficar assim, né? Quando a gente fala em qualidade, já pensa no cliente com o produto final, né? Qual é a expectativa do cliente em relação a isso, tá bom? Lembra que eu fiz aquela pergunta, como vocês se sentem ao comprar algo, né? Se vocês já fizeram essa compra, essa, né, é sobre isso, tá bom? E essas ferramentas da qualidade, elas são fundamentais para promover a melhoria contínua e a excelência nos resultados. Então, a gente tem hoje a ferramenta fluxograma, tá bom? Então, o que é um fluxograma? É uma das ferramentas mais importantes para se utilizar, né? Porque a gente consegue ali estudar determinado processo. Então, ele é um diagrama, né? Conforme mostra aqui na imagem, tá bom? Que ele vai, você consegue visualizar de uma forma bem simples e ordenada as etapas de qualquer procedimento, seja ele de fabricação, funcionamento de sistema ou equipamentos. E aí a gente faz essa relação entre elas ali dentro do fluxograma, tá bom? O seu uso possibilita a preparação e aperfeiçoamento dos processos empresariais, analisando dentro de um sistema os possíveis problemas. Ele pode ser colocado em locais estratégicos dentro de cada setor, como corredores, para que os colaboradores, né, todos os colaboradores, consigam ver e internalizar com mais facilidade, tá bom? Então, como que isso funciona? Ah, eu vou deixar ali um almoxarife, né, por exemplo, o fluxograma, e ele ali vai dizer se alguém se, né, esquece alguma etapa, principalmente quando entra funcionários novos, né? Ah, né, já mostra para ele como funciona o fluxograma ali do processo, isso vai auxiliá-lo, né? Então, se algo der errado, ele consegue ali, através do fluxograma, ver o que fazer, quem ele precisa acionar para ajudar nesse problema, tá bom? E aí ele vai contribuir ali para o desenvolvimento e o fortalecimento do trabalho em parceria com toda a equipe, porque uma vez que todos sabem o que acontece, né, fica mais fácil essa parte da comunicação, ajuda a parte do relacionamento interpessoal também, tá bom? E aí, qual que é o objetivo dele? O objetivo é mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações e elementos, além da sequência operacional que caracteriza o trabalho que está sendo executado. Então, além de tudo isso que eu já falei para vocês, ele vem o quê? Padronizar, desculpa, a representação dos métodos e procedimentos, maior rapidez na descrição dos métodos, facilitar a localização e a identificação dos aspectos mais importantes, além de maior flexibilidade e melhor grau de análise, tá bom? Então, como a gente vai construir um fluxograma? Então, vamos conhecer aqui alguns princípios básicos disso. Então, né, como eu já falei para vocês, a representação dele dá-se através de símbolos gráficos para descrever cada passo da natureza ou o fluxo do processo, tá bom? Então, a gente precisa conhecer algumas figuras básicas. Então, esse retângulo com as bordas arredondadas, ele vai sempre constar no início e no fim de cada processo. Então, vocês já sabem que 2 dessas figuras geométricas a gente utiliza. Os retângulos são para determinar os processos, né? Então, tudo que vai ser executado, a gente vai identificar
com esta forma geométrica. Quando a gente usa ali o losango, é para determinar uma decisão. Então, por exemplo, a lâmpada queimou, né? Eu troco ou não troco? Então, o que acontece se eu trocar ou não trocar? Fim de semana com sol, né? Fez sol? O que eu faço? Vou para a praia? Não, não fez sol, então vou ficar em casa, tá bom? As setas, elas vão sempre indicar o fluxo, lembrando que se eu precisar voltar o processo, a seta ela não volta, ela não é tipo vai e vem assim, né? Vamos supor que essa é a ponta da minha seta, né? Então ela não vai e vem, tá bom? O meu processo vai sempre para frente e eu que vou colocando aqui dentro dos processos, né? Cada etapa até que eu precise voltar, tá bom? Esse quadrado pintado de uma cor, né, e as bordas, né, de outra, formando um retângulo, é um processo pré-definido. Quando eu preciso elaborar alguma operação manual, né, então eu vou pôr aqui o trapézio, tá bom? Então, por exemplo, o produto vai descansar, depende do que está fazendo, né? Precisa dar uma pausa de 2 horas antes de continuar o processo. Então, eu preciso que alguém venha lá manualmente, né, para fazer esse processo, eu vou indicar com isso. Quando eu preciso fazer a impressão de algum documento, né, vou emitir ali a nota fiscal, então a expedição fez todo o processo e precisa emitir a nota, né, um documento. A gente vai indicar com esse retângulo, né, com essa ondinha aqui embaixo, tá bom? Quando eu preciso indicar uma espera, né, então a operação manual, eu descansei 2 horas, vai fazer essa espera. Então, como você precisa descansar e esperar um tempo, é com esse símbolo aqui, tá bom? E o conector, né? Então, se o meu fluxograma, ele não coube ali na página, por exemplo, se nessa folha aqui, né, eu estou montando o fluxograma, e não deu toda a operação, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o conector ali, vou marcar 1 de 1, né? Então, aquele 1 de 1, vai o 1 na primeira folha, o outro 1, a outra bolinha com o número 1, vai no começo da outra folha. Se nessa folha eu não terminei, vai 2, então no final desse. Então, eu não terminei ali o fluxograma, né? Vou mostrar para vocês. Eu vou colocar o 2, né? 2 de 2, tá bom? Então, o conector é para isso. Quando eu não consigo montar o fluxograma naquela folha que eu estou fazendo, eu preciso de mais uma folha e aí eu vou colocando os conectores, tá bom? É só para dizer que não terminou o fluxograma naquela folha, tá bom? E aí, cada processo, né, dentro ali da empresa, ela tem as suas entradas que vão ser determinadas pelo início, o processamento, né, vai ser ali as ações e as decisões. Então, a gente vai ter aqui nesse processamento tanto a figura do losango como os retângulos, tá bom? E o fim, né, o término daquele processo através do mesmo símbolo que nós utilizamos nas entradas, tá bom? Então, o início e o fim vão ser sempre determinados por isso, tá bom? E aí, como é que vai funcionar os fluxogramas de processo, né? Como eles são? Então, é importante vocês lembrarem. Então, os fluxogramas de processo, eles são para o quê? O controle da qualidade associada a pontos de decisão. A sua utilização facilita a identificação de possíveis causas e origem de problemas que aparecem na linha de produção, contribuindo também para identificar passos desnecessários no processo e efetuar simplificações significativas, tá bom? Então, ele é para simplificar tudo, mas essa simplificação, ela precisa fazer sentido, precisa ter um sentido, tá bom? Precisa significar. Para eu utilizar um fluxograma, eu preciso saber o porquê, tá bom? E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, o exemplo do conector, que eu comentei com vocês, ó, então eu vou colocar 1 de 1, né, que ele vai terminar, vai continuar para lá, porque aqui, nessa montagem, eu não consegui terminar, então aqui está o conector me dizendo que ele vai continuar na outra folha, tá bom? Então, aqui eu tenho o início, o setor de expedição detecta o defeito, o setor de expedição vai enviar o produto para recuperação, o setor de recuperação vai analisar o produto. E aí, o produto foi reprovado? Se não, olha onde ele vai ligar. Para cá, tá vendo? Ó, olha aqui a seta.
Então, o que que vai acontecer se ele foi reprovado? Não foi reprovado. O setor de recuperação vai retrabalhar o produto, o setor de engenharia vai analisar o produto. E agora, ele está ok? Se sim, o setor de engenharia da qualidade libera o produto e finalizou o processo, tá bom? Se por acaso esse produto foi reprovado aqui, bem no comecinho ali do trabalho, foi reprovado? Sim, o setor de recuperação sucateia o produto, né? E aí finaliza, né? Não tem o que fazer, vai lá para descarte, né? Sucate. E aqui, se ele foi aprovado, né? O que que vai acontecer? Se ele foi aprovado, não, ele vai aonde? Sucatear o produto. Perdão, aqui eu falei que sim, né? Então é só no caso de sim, se não, ó, para onde ele vai? Vai sucatear o produto também. Então a gente tem, ó, 2 pontos de decisão, 2 conectores, porque eu não consigo determinar aqui o processo, então eu conecto do outro lado, tá bom? E os processamentos, tá bom? Que são determinados aqui. E o início e o fim, que a gente precisa mensurar, tá bom? Precisa colocar ali. Aqui é um fluxograma onde a gente tem aqui 3 setores, o da operação, expedição e transportadora, né? Então a gente consegue colocar muitas vezes no fluxograma quase todo o processo, tá bom? Então o início coloca o insumo na máquina para a produção, inicia a operação da máquina e do produto. O produto está dentro da especificação? Se sim, a expedição vai embalar o produto e a transportadora vai enviar para o cliente, tá bom? Se não, o que vai acontecer? Descartar o produto e abrir uma ocorrência de não conformidade, ok? E aqui a gente tem um outro com a emissão da nota, da entrada na nota, tá? Não a emissão, só a entrada. Então, ó, o início, fazer a conferência do material, está ok? Se sim, dar entrada na NF e termina, porque neste processo não emite a nota, tá bom? E se não está ok, comunica o comprador. E aí, o comprador vai aceitar ali, faltando o que ele pediu, né? Então, se ele aceitar, ok, vamos dar entrada à nota fiscal. Se não, vamos devolver o material para a expedição e finaliza o processo, ok? Então, esses são alguns exemplos práticos, né, ali do fluxograma, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. Na próxima videoaula, nós vamos fazer a atividade. Até mais!